Milagres através do poder transformador do Evangelho. Esse é o tema desta manhã. E temos também a frase para o mês de agosto, que foi pregado no projeto de vida que nós fizemos no mês de julho. Guiados por Deus, instruídos por Deus, transformados por Deus e abençoados por Deus. Esta é a frase que Deus colocou no nosso coração para o mês de agosto. Se isto acontecer, se nós somos guiados por Deus, instruídos por Deus, transformados por Deus, nós seremos abençoados por Ele. Então vai depender mais de nós do que dele. Ele já está determinado em nos abençoar. Amém? Tema da mensagem deste domingo: milagre através do poder transformador do Evangelho. Salmos 86, 10. Salmos 86, 10. Estamos no segundo culto deste domingo. Tivemos um culto abençoado também, às 8h30 da manhã. Esse mês, hoje já é 80% da frequência. Dia 17, parece que libera geral, né? 100% parece que já podem estar frequentando. Porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Em outra versão diz assim: pois tu és magnífico e realizas milagres maravilhosos. Em verdade, só tu és Deus. Feche teus olhos na presença do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na tua presença nesta manhã, primeiramente para louvar o teu nome, para exaltar a ti, para te adorar na beleza da tua santidade, para declarar que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Pai de amor, fala conosco, nos dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Que tudo que nós falarmos seja de acordo com a tua vontade, no nome de Jesus. Amém? Esses salmos mostram o que é o Espírito Santo, o que é Deus na nossa vida. O salmista, ele fala: tu és poderoso. Em outra versão, ele diz que ele é magnífico e realizador de milagres. O nosso Deus realiza milagres. Estamos vivendo um tempo e profetizando milagres sobre a vida de todas as pessoas. Se nós andarmos segundo os princípios da palavra e nós mudarmos segundo Deus quer, o ciclo não vai se repetir. Mas se a pessoa não mudar, o ciclo vai se repetir. O que é esse ciclo que se repete? A pessoa está boa, próspera. Ela veio de uma situação ruim. Se ela mudar o ciclo, ela vai continuar prosperando e sendo boa. Se ela não mudar o ciclo, vai se repetir antes dela ser abençoada. E ela vai continuar correndo atrás de coisas que não é para ela correr. Quem confia que a vida está nas mãos de Deus? Você confia que a tua vida está nas mãos de Deus? Se você confia que a sua vida está nas mãos de Deus, o milagre vai acontecer. Mas como que os milagres podem acontecer? Os milagres, podem vir de várias formas. E nesta manhã, nós estamos falando sobre milagres que vêm através do poder transformador do Evangelho. E quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, e quando nós falamos de Evangelho, é quando Jesus chega na vida de uma pessoa. Quando a palavra de Deus chega na vida de uma pessoa, tem o poder para transformar. E um dos relatos da Bíblia mostra que o Senhor troca a cegueira por vista. Esse é o primeiro ponto desta palavra. O Senhor troca a cegueira por vista. Ou seja, a pessoa que antes não enxergava, ou porque ela tem uma deficiência visual, ou porque ela não enxergava, que os olhos dela estavam encobertos por cegueira espiritual. E a Bíblia fala exatamente sobre esses dois tipos de cegueira. E Jesus, quando chega diante de um homem de nascença, ele cura este homem de nascença, ele fez um milagre. Depois que ele fez esse milagre na vida dessa pessoa, ele pede o resultado daquele que foi curado. O Senhor sempre faz assim conosco. Deus, ele abre os olhos de cada um de nós para um milagre. Algumas coisas precisam ser desentulhadas. Nós precisamos tirar o peso, às vezes, que está sobre as nossas vidas. O livro de Atos, capítulo 27, versículo 18, diz que Deus, ele opera um milagre, mas tem algumas coisas que precisam ser tiradas de cada um de nós. Olha o que está escrito: e a terrível tempestade continuou no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar.
Quando o navio está pesado e ali ele perde força, ele começa a desfazer das suas coisas para poder continuar do jeito que precisa. Quando nós estamos carregando muito peso, e esse peso começa a trazer sobre a nossa vida algum mal, alguma coisa que está impedindo-nos de crescer ou chegarmos no milagre através do Evangelho, porque o Evangelho muda a vida das pessoas. E quando o Senhor fez a cura, curou esse cego de nascença, ele trocou uma cegueira por vista. Houve um momento que o apóstolo Paulo, o homem de Deus, ele estava cego espiritualmente. Ele perseguia, ele matava os cristãos, mandava matar os cristãos, determinava que os cristãos da sua época blasfemassem contra Deus, se não fizesse, matava, porque ele estava cego espiritualmente. Até o momento em que Deus veio sobre ele e tirou a cegueira. Então Paulo tornou-se de um homem cego, perseguidor da igreja, do evangelho, perseguidor de Deus, passou a ser um contribuinte para a obra, um pregador do evangelho. Há coisas que acontecem na nossa vida que nós precisamos ponderar. Peraí, o que está acontecendo? Se o evangelho tem o poder de mudar uma pessoa, transformar uma vida, está escrito na palavra que ele tem esse poder para transformar, por que eu não estou sendo transformado? Aí entra o querer da pessoa. Ou seja, o milagre, ele pode ser um milagre transformador através do evangelho. Talvez a pessoa está pedindo um sinal, está querendo que alguma coisa aconteça, venha um milagre assim, mas Deus está falando, o evangelho pode mudar vidas, pode mudar pessoas. Se nós olharmos, por exemplo, alguns exemplos que estão na Bíblia, a mulher pecadora, Maria Madalena, uma mulher endemoniada. A Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios dela. Depois que ele expulsou os 7 demônios da vida de Maria Madalena, ela passou a ser uma seguidora de Cristo. Enquanto ela estava endemoniada, ela não conseguia seguir a Cristo. Hoje, a mensagem que o Evangelho traz para nós é o seguinte, é de limpeza, é de renovo, é de restauração espiritual. Deus vem, ele limpa completamente a nossa vida interior. Ninguém consegue ser feliz se o interior dela não estiver feliz. Ninguém consegue estar bem se o interior dela não estiver bem. Se o interior da pessoa estiver bem, ela estará bem em toda e qualquer situação. Se o interior da pessoa estiver de acordo com a vontade de Deus, ela vai conseguir passar por muitas situações com grande facilidade. Agora, se a pessoa não estiver bem interiormente, o exterior dela vai incomodá-la tanto que ela nunca vai estar satisfeita com aquilo que ela tem, com aquilo que ela é, com aquilo que ela já conquistou. Agora, quando o evangelho opera na vida de alguém, a Bíblia diz que quando o evangelho, a palavra de Deus chega na vida de uma pessoa, ele transforma. No caso de Maria Madalena, o Senhor veio, tirou, expulsou os 7 demônios que estavam nela, uma legião. A Bíblia diz que ela ficou limpa, e ela passou a ser uma seguidora de Cristo. É isso que Deus faz, ele limpa completamente uma pessoa. A pessoa fica limpinha, fica adornada. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele entra na vida de uma pessoa, ele limpa, ele adorna, ele enfeita a vida da pessoa. E nós passamos de ser então pessoas a serem notadas pela beleza e pelo exalar do cheiro de Cristo que nós enviamos para a pessoa. Mas pensa comigo, se essa pessoa que é limpa decide não mudar de vida, não transformar a sua vida, a Bíblia diz que no mundo espiritual há um conflito. Os mesmos demônios que a gente imagina na vida de Maria Madalena, se os demônios voltam diante dela e vê que a casa está limpa, está adornada, alguém gosta de viver numa casa suja? Não. Todo mundo quer uma casa limpa e adornada. Os demônios também são assim. Se ele chega na casa de uma pessoa, a vida espiritual dela, ali o templo que é o Espírito Santo, está limpo e adornada, e essa pessoa não passar a cuidar da sua própria vida, eles vêm para fazer morada. Só quando eles vêm para fazer morada, eles trazem e convidam outras pessoas, ou seja, outros demônios, para operar na vida daquela pessoa. Então o estado desta pessoa,
se torna pior do que quando era o estado inicial. As obras delas começam a ser obras ruins. Nós temos tido vários testemunhos. Do começo, da última semana, que nós começamos a oração para cá, muitas pessoas testemunharam as bênçãos de Deus sobre a vida delas. O Espírito Santo operou. Agora imagina uma pessoa que ela é limpa e começa a andar segundo os princípios da palavra. O Evangelho transformando a vida da pessoa. Ela passa a ser uma pessoa mudada. Agora, se a pessoa que está na presença de Deus, imagina comigo, está dentro da igreja, e essa pessoa não muda, ela será observada por aqueles que estão no mundo e não estão na fé. A Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais astutos do que os filhos da luz. Então, os filhos das trevas, eles começam a identificar o mal na vida da pessoa. Porque o bem, ele sabe que ela tem. Só que os filhos da treva, eles identificam o mal e falam assim, bom, existe um mal ali, então eu vou oferecer mais um pouco. Porque a pessoa já está afastada do poder do Evangelho. Então essa pessoa que recebe o convite por uma pessoa que está no mundo, que não tem a palavra. Quem é uma pessoa quando nós falamos que está no mundo e não tem a palavra? A pessoa que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa não aceitou Jesus, não desceu as águas para o batismo. Ela está andando conforme o mundo anda, sem os princípios da palavra. Ela não crê no poder da palavra, não crê no poder transformador do Evangelho. Aí a pessoa começa a andar dentro da esfera bíblica, segundo os princípios, e Deus começa a realizar um milagre de quem está na fé. Mas aí existem pessoas que estão caminhando na fé e não estão conseguindo visualizar as obras de Deus. Deus está requerendo algo novo. Algo novo. Porque se a pessoa não fizer algo novo, aquilo que era um mal, vai se repetir na vida da pessoa. Maria Madalena, ela tomou por decisão ser uma nova criatura e uma seguidora de Cristo. Há um outro exemplo que a Bíblia fala, o endemoniado Gesareno. Em outras versões, como Gadareno. Ele não tinha vida própria. A Bíblia narra que ele andava nu no cemitério, e ele olhava para as pessoas, para os seus contemporâneos, e ele aterrorizava as pessoas que estavam ao seu redor. Imagina, a pessoa nua, perto do cemitério, andando na rua e aterrorizando a vida das pessoas. Mas a Bíblia diz que pelo poder do Evangelho, ele foi curado e tornou-se um pregador da mensagem de Deus. Está escrito em Marcos capítulo 5. Então, quando a pessoa recebe o poder do Evangelho, Deus opera um milagre na vida dela. Pastor, eu já recebi o poder do Evangelho e já aceitei Jesus, mas a minha vida não mudou. A pergunta é, você quer mudança? Porque tem pessoas que não querem mudanças. Tem pessoas que gostam de estar do jeito que estão. E tem pessoas que ainda pioram na situação que estão. Alguns pensam assim, se eu tivesse melhor financeiramente, se eu tivesse mais dinheiro, se eu fosse rico, eu não estaria nessa situação. Quantas pessoas você conhece que são ricas, muito dinheiro, e gastam parte do seu dinheiro fazendo tratamento com terapeutas? Quantos você conhece? Você conhece? Você conhece pessoas que têm bastante dinheiro, tem tudo aquilo que o dinheiro poderia dar, no entanto, a pessoa não está feliz. Sabe por quê? Porque o dinheiro pode nos dar muitas coisas. Como nós mesmos falando, ele não dá alegria, ele pode comprar. Só que quando chega no limite, para. Comprei isso, mas e o restante? A pessoa continua vazia. Há outras pessoas que têm um sentimento de autopiedade, autocomiseração. Ela sente-se uma coitadinha, ela se sente uma pessoa, às vezes o próprio homem sente-se um coitado, de que ele não serve para nada na vida, e a pessoa começa a ter autocomiseração, autopiedade. A pessoa acorda, ela se acha que eu me acho feio, eu me acho gordo, se eu fosse talvez mais magro, se eu fosse mais gordo, se eu fosse mais alto, se eu fosse mais baixo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse uma vida em família melhor, talvez eu seria mais feliz. Não seria.
Porque essa pessoa está caminhando com autopiedade. Ela está se oprimindo, está caminhando para uma depressão. Porque a pessoa não está satisfeita, porque o milagre, através do poder transformador do Evangelho, não chegou na vida da pessoa. Então ela fica em todo o tempo reclamando da sua sorte. Vai para cima. Vai para cima. Recebeu Jesus? Recebi. As oportunidades vão chegar. O que eu vou fazer com ela? Eu vou aproveitar as oportunidades. Eu vou aproveitar. Eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu vou fazer de uma forma diferente. Porque não adianta a gente ficar somente parado e reclamando. Esse endemoniado, ele vivia na rua. Vivia na rua pelado, aterrorizando as pessoas. O Evangelho chegou na vida dele, o milagre chegou. Um homem que perseguia e atemorizava todo mundo, agora passou a ser um pregador da mensagem de Cristo. Passou a ser um mensageiro de Deus. Eu e a pastora atendendo umas pessoas essa semana, e nós comentávamos quando nós tínhamos tudo e depois não tínhamos nada, e a vida às vezes prepara essas coisas para nós. Quando eu era criança, eu já contei, era muito pobre, mas eu não parei ficando reclamando que os meus amigos tinham ali uma casa, em que eles tinham um piso na casa, e a minha casa era de barro, era de terra. Ficava preparando, pelo contrário, eu fazia boxes na minha sala, eu fazia lá e ia jogar bolinha dentro da minha casa. Acabou. Com 10 anos eu comecei para cima, perdi meu pai com 10 anos, comecei a trabalhar e não ficava reclamando da vida, das coisas que a vida não me dava. Eu fui atrás para Deus começar a proporcionar momentos para a vida me dar alguma coisa. E nós continuamos a correr, continuamos a caminhar. Teve um momento que, quando eu perdi tudo que eu tinha na minha vida, na minha história, eu digo financeiramente, e o homem quando perde as coisas financeiras é muito difícil. Se o poder do Evangelho não transforma a pessoa, não adianta nada. E nós comentávamos, a pastora, ali ela era professora particular, escola particular, então o que entrava de alimento em casa era a cesta básica que ela recebia. Mas eu vou parar, eu vou chorar? Não, eu vou vender plano de saúde, eu vou trabalhar de outra forma, mas ficar sem ganhar ou sem fazer nada, eu não cruzo o braço. Se você cruzar os teus braços e julgar-se satisfeito com aquilo que você tem, daquilo que você conquistou, a tua vida será uma mesmice. E a pessoa sempre vai reclamar de tudo aquilo que ela antes fosse uma solução. Por exemplo, você quer ver um exemplo claro de pessoas que reclamam de tudo? Dia 1º de agosto do ano passado, nós não tínhamos vacina. Agora, 1º de agosto aqui desse ano, já temos vacina e já tem pessoas reclamando que pode ser que tem que tomar a terceira dose. Ué, se tiver que tomar a terceira dose, toma. Se você está com dor de cabeça hoje, você toma remédio ou não toma? Sim ou não? Se você tiver dor de cabeça amanhã, você não vai tomar porque você tomou ontem? Tem gente que é muito difícil, irmão. Tem gente que é chata. Tem gente que é muito chato. O nome da pessoa, o sobrenome deveria ser não sei o que chato. Não vou falar o nome de ninguém, senão vai, né? Não sei o que chato. Sociedade chata. Tem gente que é chato demais. Tudo a pessoa reclama. Ela não vê melhora nunca. E tem gente que é muito dodói, muito mimimi. Muito mimimi. Tudo está aflitinho. Ah, estou aflitinho. Ah, não sei o que, estou com medinho. Ah, não sei o que, a minha vida, estou ansiosinho. Estou com taquicardia. Vai ser homem. Vai ser mulher, vai para cima. Eu nunca vi minha mãe com crise de depressão dessas coisas. Porque ela acordava, ela ia para cima. Ela ia fazer. Por que ela ia fazer? Porque a mente dela com o Evangelho estava resolvida. A tua mente precisa estar resolvida com o Evangelho. Existe o milagre através do poder transformador do Evangelho. O Senhor transformou a vida de Maria Madalena através do Evangelho, de uma pessoa endemoniada para uma pregadora do Evangelho. O Senhor transformou a vida do endemoniado Gesareno, fez um milagre através do poder transformador do Evangelho, de uma pessoa endemoniada a pregador do Evangelho. O Senhor transformou a vida de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem sem compromisso com a prosperidade, no sentido de uma pessoa honesta, um cobrador injusto. Mesmo que antes ele fosse um pecador, a Bíblia diz que ele se converteu a Cristo,
E ele consertou os erros com quem ele deveria consertar. Tem muitas pessoas hoje que elas não são testemunhas. Não são testemunhas como crente, como evangélico, e alguns com títulos. Pessoas que são desonestas, carregando a imagem do Evangelho de Cristo. Pessoas que não são honestas naquilo que tratam, naquilo que conversam, na palavra que dão. Esses dias eu comentava com alguém, está muito difícil confiar na palavra das pessoas. Não existe mais pessoas com palavra. Ou ela assina um papel ou não assina. Mesmo assim, tem uns que assinam e mesmo assim não cumprem. As pessoas estão difíceis, estão descompromissadas com muitas coisas. Aí como que o Senhor vai fazer a maravilha, o milagre na vida da pessoa? Zaqueu, ele transformou. Antes ele era uma pessoa desonesta, agora ele passou a ser uma pessoa honesta. Ou seja, aquilo que a pessoa fazia antes, através do milagre, poder transformador do Evangelho, a pessoa não faz mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que fazia as coisas, agora mudou as coisas erradas, fazem as coisas certas. Por quê? Porque o milagre chegou na vida dela. Você está entendendo o que é milagre? O milagre começa a operar na atuação, em relação à mudança de vida que a pessoa pode ter. Ou seja, ou nós mudamos, ou o ciclo se repete. Ou a pessoa muda, ou o ciclo vai se repetir na vida dela. Ou ela fala assim, eu vou permitir que o milagre, através do poder transformador do Evangelho, aconteça na minha vida. Você quer ver um outro exemplo muito claro? Nós falamos no começo desse culto, Saulo, enquanto um homem do mundo, que estudou a respeito da história do povo judeu, estudou com os maiores teólogos da sua ocasião, com Gamaliel, aprendeu dos princípios da lei, aprendeu todas as coisas. Saulo, ele era um homem ferrenho perseguidor, sabe? Imagina uma pessoa perseguidora, ele perseguia, ele mandava prender, ele pegava o crente, o evangélico, seguidor de Jesus, e falava assim, ó, nega Jesus, ele falava assim, ó, blasfema contra ele, e se você não blasfemar e não negar, eu vou mandar te matar. E ele fazia isso. Fazia todas essas coisas. Perseguia, prendia, ameaçava, e ainda, quem não cumpria, ele mandava matar. Mas teve um momento que ele teve encontro com o Evangelho. Quando nós temos encontro com o Evangelho, nós temos encontro com o milagre. E o poder transformador do Evangelho exerce em nós uma transformação e o milagre vem. E hoje, se você olhar, apóstolo Paulo, ele tornou-se o maior pregador da história do cristianismo. O maior. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Tudo que se trata de família está escrito nas epístolas de Paulo. Tudo que fala de comportamento entre homem e mulher está escrito nas epístolas de Paulo. Como o homem deve ser homem, como a mulher deve ser a mulher. Romanos, a pessoa vai lá. Ah, eu não sei a respeito do casamento. Ela vai lá e vai ver nas epístolas de Paulo em 1 e 2 Coríntios. Aí ela não sabe como ser um bom obreiro. Ela vai nas cartas de Tito, epístolas gerais. Ela vai também nas cartas que o Senhor fala a Filemon, nas cartas que fala também em relação a Timóteo. Então tudo que se retrata e que se refere à igreja, a comportamento e mudança de vida, foi Paulo que escreveu. Intimidade com o Espírito Santo, porque o milagre veio sobre a vida dele. E ele tornou-se então, pelo poder transformador do Evangelho, um dos homens mais eloquentes em relação à pregação do Evangelho. Em relação a discernir aquilo que estava acontecendo em toda a sua história. E nós vemos todos os conflitos, ele não nega. Há nenhum conflito que ele teve na sua ocasião. De um homem perseguidor, passou a ser perseguido. Mas a Bíblia diz que o milagre aconteceu na vida dele. Na vida de todas essas pessoas. Maria Madalena teve um encontro com o Evangelho. O milagre da libertação veio sobre ela. A libertação veio sobre uma pessoa.
Ela antes era viciada em droga, agora não é mais. Antes era uma pessoa viciada em medicamento, agora não é mais. O milagre aconteceu sobre o endemoniado Gesareno. Aconteceu sobre o desonesto Zaqueu. A Bíblia diz que o milagre aconteceu na vista de Paulo. Diga, o milagre pode acontecer na minha vida. E como que o milagre pode acontecer na sua vida? Através do poder transformador do Evangelho. Transformador. Para que serve essa palavra quando a gente olha transformador? O transformador, ele muda a potência de alguma coisa. Você já viu para que serve um transformador? Ele muda uma sequência de 9 volts, por exemplo, para 12. Ele pega um equipamento que, se não tiver um transformador, por exemplo, nessa caixa, para transformar a energia que chega nela de 110 a 220 volts, para transformar essa energia, o equipamento queima. Ele queima, porque não tem um transformador. O Evangelho, ele transforma a vida da pessoa. A maneira dela falar muda. A maneira dela pensar muda. A maneira dela caminhar muda. A maneira dela raciocinar muda. Por quê? Porque veio sobre ela o poder transformador do Evangelho. Mas se a pessoa não permitir, o Evangelho não vai transformar a vida da pessoa. Por quê? Porque ela está presa a conceitos dela, a preceitos dela. Agora, quando está escrito no texto de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4, diz que Deus coloca uma herança eterna. O que Deus faz sobre a nossa vida é eterno. Diga amém. Olha o que está escrito no texto. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. E Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Diga, esperança viva. Nós não podemos ter esperança na morte, porque depois da morte, acabou. Não tem mais nada depois da morte. Depois da morte, nós concluímos o ciclo da vida. É isso que acontece quando vem a morte. Nós concluímos o ciclo da vida, então agora vem a morte. Cerceia uma pessoa quando pode. A Bíblia diz assim, ó: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque depois, quando ele for velho, ele não se desviará dele. Sabe o que ele está dizendo? Que o Senhor, ele pega uma semente viva, que é a palavra, enxerta no coração da pessoa. Você ensina o teu filho, ensina o caminho para ele. Quando ele for velho, ele pode ter passado por muita coisa na vida. Em todos os momentos em que a pessoa estiver vivendo uma situação ruim, uma situação difícil, aquela semente que está dentro dela, ela germina. É como uma árvore. No tempo dela, ela dá sua ceifa, o seu fruto. Ela produz aquilo pela qual ela foi chamada para produzir. Então hoje nós ensinamos o filho, nós mostramos o que precisa, e o filho caminha segundo os princípios da palavra. Eu louvo a Deus pela minha mãe, perdi meu pai com 10 anos, minha mãe não casou mais, né? Criou todos os 11 filhos, e nenhum dos 11 se perdeu. Nenhum dos 11 se perdeu. Todos honestos, honestas, 7 homens e 4 mulheres. Todos trabalhadores, constituíram família, todos casados com filhos e vivendo uma vida que cada um escolheu a sua. Mas foi um princípio que a mãe falou assim: não, eu estou desesperada, vou ter que arrumar um homem para sustentar. Minha mãe não, ela sempre costurou. Eu aprendi a fazer barra de calça, eu já falei aqui, aquela barra em V com a mão, com a minha mãe. Eu aprendi a costurar, pregar botão, eu costuro. Eu fiz uma máscara para mim esses dias aí, reformei uma máscara lá, com uma maquininha desse tamanhozinho em casa. A pessoa, ela começa a ver os valores que nela foram enxertados. Se o poder do Evangelho, o Evangelho tem o poder para transformar uma vida, por que a pessoa não está sendo transformada?
Não adianta ficar chorando. Não adianta ficar chorando sobre aquilo que não está acontecendo. Garoto, não tinha condição de trabalhar, eu fiz uma caixa de sapato. Não tinha condição mais da caixa de sapato, fiz um carrinho para fazer feira. Depois, quando eu fali, perdi tudo, eu fui vender plano de saúde. Mas a minha família, eu falei, não vou deixar desguarnecida. A minha família, eu vou para cima e eu vou fazer com que a minha família tenha o que for preciso. A pastora fala, quando eu falei num culto, que a minha irmã, minhas irmãs, meus irmãos, numa época, eu vendia garrafa, comprava as coisas, vendia garrafa, vendia papelão, vendia latinha, essas coisas. Alguns irmãos meus pegavam esterco para vender, a pastora chamava de bolota. A pastora também vendeu bolota. Bolota é o cocô da vaca seca. Isso é bolota. Naquela época, deixava o cocô da vaca secar e pegava um monte e vendia para esterco. Olha que coisa, vendia cocô. A pessoa, ela vai aproveitar a situação que vier nas mãos dela. Uma pessoa, quando quer progredir, ela progride. Agora, o milagre transformador do Evangelho garante sobre nós uma herança eterna, um coração cheio de esperança viva. O nosso Deus está vivo. Ele está aqui. Nós não oramos a uma planta, a uma imagem que não fala nada conosco. Nós oramos a um Deus que responde. Jesus está vivo e está aqui nessa manhã. Ele está operando, querendo transformar e fazer um milagre na nossa vida. O que Deus nos dá nunca acaba. Diga, o que Deus me der nunca vai acabar. Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Mateus capítulo 6, 19 a 21 diz assim: Não ajunte riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças, as ferrugens não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Eu não sou um pregador contrário às riquezas de Deus, e nem também sou um pregador da doutrina da prosperidade, mas eu penso no termo e no meio termo que a palavra nos traz. Todos nós podemos ser prósperos, digam amém. Todos nós podemos ter casas, se nós pudermos ter casas, apartamentos, casa na praia, sítio, fazenda, carro, tudo isso aí, mas nós devemos ter a consciência que essas coisas nós vamos deixar na terra, todas elas, os nossos carros, as nossas casas, os nossos aparelhos. Meu aparelho é muito bom, custa caro, mas já está velho. Dia dos Pais eu acho que eu vou ganhar outro. Então a gente começa a olhar, a gente começa a visualizar aquilo que pode estar acontecendo. Segundo domingo dos Pais é domingo, né? Domingo, segundo domingo é Dia dos Pais. Quem vai dar meia para os pais? Lenço. Se minhas filhas me derem meia e lenço. Agora tem um momento que a gente não tem condição nem de dar meia nem lenço. Mas a gente dá um abraço, sim ou não? Tem condição, às vezes não dá condição. Às vezes uma época de aperreio, está todo mundo aperreado, está todo mundo sem nada, não tem que dar nada, porque não tem. Mas quando tem, dá uma coisa cara. O que Deus nos dá nunca acaba. O importante é nós olharmos para essa atmosfera de adoração. Sabe quando a pessoa fala assim, o amor acabou? O amor nunca acaba. A Bíblia diz que o amor nunca acaba. Então a pessoa não amava. Porque quem ama busca ocasião para ser melhor para aquela pessoa que ela diz que ama. Se eu amo, eu quero ser o melhor e fazer o melhor para aquela pessoa. Mesmo que eu estou com um conceito, eu estou com uma situação na minha mente que não resolvida. Eu preciso resolver uma situação para poder melhor agradar. O Senhor nos ama. Você já imaginou se Ele olhasse para cada uma das nossas falhas? Dos nossos defeitos? Se Ele olhasse para cada momento que nós reclamamos diante dEle, nós não teríamos a vida que nós precisamos. As riquezas, aquilo que nós temos, tudo vai ficar aqui na terra. Nós só vamos levar aquilo que nós construímos no mundo espiritual. Eu volto a dizer, todos nós podemos ter bens e prosperidade.
Mas nós não podemos deixar de lado o princípio da palavra, que a única coisa que nós vamos levar desta terra será aquilo que nós cumprimos e obedecemos o Evangelho através da palavra. Toda a prosperidade que nós precisarmos, Deus vai nos dar, e Ele garante isso na tua palavra. O justo nunca vai mendigar o pão. Nunca vai precisar, mas tem que ser justo. Se a pessoa não for justa, ela vai conseguir, e é no mínimo aquele tanto que ela trabalhou na mesmice dela. Mas quando nós começamos, eu conversava com a liderança ontem a respeito disso, e eu falei sobre um texto, que às vezes nós temos as nossas casas apaneladas, suntuosas, mas a casa de Deus está em desvario, caindo aos pedaços. Por isso que nós às vezes fazemos a questão de ter o melhor para você vir na igreja. E eu comentava, nossa igreja tem ar-condicionado, tem poltrona, né, tem acomodações para as crianças, os banheiros são acessíveis. Todas essas coisas são bastante importantes. Mas sabe o que eu aprendi na pandemia? Que Deus fez com que nós ficássemos em casa e transmitisse os cultos pelo celular velho, que às vezes não pegava direito, por uma internet ineficaz, que às vezes, muitas vezes falhava, mas ele falou assim, ó, tá vendo o prédio que está lá bonito? Ninguém vai poder ir lá. Tá vendo as poltronas boas para sentar? Ninguém vai poder sentar lá. Tá vendo o ar-condicionado que está bastante calor na sua casa? Você não vai para o arzinho geladinho da igreja. Você vai ter que ouvir a mensagem do Evangelho aí na sua casa. Quer ver uma outra coisa que Deus me ensinou? Ele falou assim, as pessoas são bastante importantes. Como elas fazem falta? Mas você não vai poder chegar perto delas. Você vai ter que ter medo da outra pessoa que está do teu lado. Você vai ter que ficar 1 metro de distância dela. Você gosta muito de orar as pessoas, mas eu vou cobrir parte do rosto delas. E Deus nos ensinou que mesmo nós estando longe, nós podemos estar perto pela união do Evangelho. Nós podemos continuar fazendo aquilo que Deus nos instruiu. Sabe o que Ele nos ensinou? Que tudo que nós temos não serve para nada. A não ser quando nós servimos das nossas coisas para a mensagem e pregação do Evangelho. Porque tudo que nós temos pode ficar, mas a nossa vida, nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito vai para Deus. Isto vai para o Senhor. Há um milagre através do poder transformador do Evangelho. Caminhe com Deus, ande com Deus, a tua vida será abençoada e ela será transformada segundo os princípios da palavra.